Vamos lá. Bom dia, Maria, Nádia, Jéssica, Lu, Verônica, Ana. A Ana está por aqui. E Carla, bom dia, gente. Vamos lá para Provérbios 15. Eu fico muito abaixada aqui, o nariz já começa. A Ana, só de corpo presente. Calma, calma. Calma que Salomão vai nos acordar. Deixa eu deixar a Bíblia aqui assim, porque daí eu não fico com o nariz cafungando. Vamos lá então, Provérbios 15, Salomão continua nos dando conselhos. Bom dia, Nádia. Nos dando conselhos, e ele começa com um que eu acho muito interessante. Quando eu li Provérbios pela primeira vez, eu anotava os versículos que mais me impactavam num post-it, e hoje eu tenho até uma parede, até hoje eu tenho uma parede formada por post-its. E desses post-its é esse versículo primeiro, que fala assim, ó: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. E eu tenho escrito: a resposta branda desvia o furor. Porque não tem nada pior para uma pessoa que quer te atacar do que você não ser atingido e ainda de quebra devolver com calma, com serenidade, com uma resposta branda. Porque a resposta branda, calma, ela desvia a raiva. Ela evita brigas. Porque o ofensor que queria te atacar, ele não tem com quem brigar. Porque se você não quer, ele não vai conseguir brigar. Ninguém vai brigar sozinho. Não é? Quando um não quer, dois não brigam, não é? Não tem aquele ditado? É exatamente isso que esse versículo está falando. Então, imagina uma pessoa que ela vem com raiva para te atacar e você ainda com calma para melhorar ainda a situação. Então, imagina uma pessoa, ela vem com raiva, ela quer te atacar. Ou uma pessoa, sei lá, no trânsito veio, pá, buzinou e te xingou e você devolveu falando: me perdoa. Não tem coisa pior. A pessoa se surpreende na hora, porque a resposta calma, ela desvia o furor. A pessoa que te ataca, ela não tem nem reação, né, para te responder, porque você em primeira mão não reagiu. Então, a violência nunca vai ser protagonista na resposta de quem é sábio. A violência nunca vai estar nas palavras e na língua do sábio. Nunca vai. Dois, as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. Os sábios, eles sabem usar as palavras para que as pessoas sejam atraídas pelo conhecimento. Eles sabem a forma de te atrair, porque a gente sabe que o conhecimento às vezes ele é chato. Às vezes tem coisas que você precisa saber como ensinar. Porque não é muitas das vezes o assunto, mas é como você falou que a pessoa que está aprendendo vai lembrar. Então, a pessoa que sabe que tem que ensinar, ela tem que fazer a pessoa sentir alguma coisa que ela nunca vai esquecer. Porque o conhecimento, de certa forma, e muitas vezes, não é o que vai atrair. Mas o sábio, ele é tão sábio que ele tem isso nas palavras dele. Ele sabe usar as palavras. Ele sabe usar da melhor forma de fazer isso, fazendo com que a pessoa sinta, porque o que ela sentiu nunca mais ela vai esquecer. De forma com que o conhecimento ele passe a ser agradável. E se ele é agradável, você quer ficar cada vez mais com ele, cada vez mais perto dele. Agora, o tolo, ele só fala bobagem. Ele afasta as pessoas dele com as suas palavras. A boca dos insensatos é fonte de tolice. Mas tem gente que ainda
fica ouvindo bobeira, então é por isso que ele fala. Tem gente que ainda assiste, tem gente que ainda ouve, então é por isso que ele continua falando. Mas a gente que precisa lidar com pessoas, as pessoas que precisam liderar pessoas, nós precisamos saber a forma de atraí-las pelo bom conhecimento. E você não atrai uma pessoa com um bom conhecimento pelo próprio conhecimento, mas pelo jeito que você vende ele, pelo jeito que você fala dele. Então, o sábio ele tem isso, ele sabe usar as palavras de forma atraente. 3. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Deus sabe de tudo. Deus sabe até os nossos pensamentos. Ele é como se fosse um olheiro num campo de futebol, esperando para ver quem ele vai dar a oportunidade de ser a próxima estrela. É exatamente isso como Deus age na nossa vida, ele sabe de tudo, tudo. Então, ele sabe tudo que você faz de bom e tudo que você faz de mal. Tudo vai ser visto por ele. 4. As palavras bondosas nos dão vida, porém as más, as cruéis, desanimam a gente. Gente, se fosse para resumir em uma dica que Salomão mais, a dica que Salomão mais frisa, que Salomão mais martela na tecla em todos os provérbios que a gente viu até agora, a gente já está no 15, é o poder das palavras. Com certeza absoluta, a maior parte de provérbios, Salomão nos alerta: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, elas têm poder. A maioria das coisas que Salomão fala, o segredo está na boca. E aqui mais uma vez, as palavras bondosas, elas dão vida nova. Ou seja, o óbvio, ele precisa ser dito. Quantas vezes a gente não fala coisas boas porque a gente pensa, essa pessoa já sabe. Você não fala um obrigado pro seu marido que buscou água para você, porque às vezes é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Ai, obrigada, obrigada pela gentileza, eu amo você. Isso revigora uma pessoa que você achou que não precisava ouvir, mas precisa. Precisa, esse óbvio precisa ser dito. É um bálsamo para a alma, traz vida nova até mesmo, aliás, principalmente para as pessoas que a gente convive e vê o tempo todo. E na mesma proporção, o falar perverso desanima e acaba com o espírito. Então a gente precisa novamente se colocar no lugar do outro e pensar o que a gente gostaria de ouvir. Então, se a gente gostaria de ouvir o óbvio, a gente precisa falar o óbvio, principalmente para as pessoas que a gente mais convive, porque são elas que a gente deixa de falar. A gente não fala coisas lindas para as pessoas que a gente convive, que estão do nosso lado todo dia, e fala coisas boas para as pessoas que vão virar as costas e vão falar mal da gente. Não faz sentido nenhum. Então, a frase de hoje, o óbvio precisa ser dito. 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Muitas vezes a gente não entende o que os nossos pais estão falando. A gente não ouve os nossos pais, a gente acha que eles são careta, a gente não entende. O tolo despreza isso, mas o sábio, ele aceita esses conselhos. Aceita os conselhos de pai e mãe. Quantas vezes, às vezes pai e mãe tá falando e ai, não posta tanto. Minha avó fala, não posta tanto sua vida na internet. Aí, e eu sei que faz parte do meu trabalho. Só que não é porque eu sei que faz parte do meu trabalho que eu vou ficar simplesmente ignorando. Eu vou aceitar o que ela tem para falar e vou tentar aplicar de alguma forma na minha vida. E não falar, "Ai, você não entende de nada. Você não entende de nada. Eu sei que isso faz parte do meu trabalho, eu tenho que fazer." Não, não é assim. Esses dias a minha avó falou assim, olha, você desenvolve um trabalho tão lindo, você incentiva, você fala com mulheres. Você está olhando para você mesmo, filha? Ela falou para mim. Você está se cuidando? Porque ela veio comendo bastante. Você está se cuidando?
E eu podia ter falado, ai, vó, não. Eu falei, nossa, vó, é verdade. Você tem razão. Eu estava me esquecendo, eu não estava olhando por esse lado. E é assim que a gente faz com pai, mãe. Eu falo da minha avó porque também é minha segunda mãe. A gente aceita os conselhos. O sábio faz isso, o tolo não, o tolo despreza. 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldade. A casa dos justos tem paz de espírito. Agora, o rendimento do trabalho do tolo é a própria dificuldade. E aqui o homem direito, a prosperidade que ele está falando, não é a prosperidade financeira. É a prosperidade em plenitude, em propósito, em abundância de todas as áreas. A única coisa que, porque a única coisa que traz paz para o ser humano é estar bem com Deus. Porque depois que você tem paz com Deus, depois que você está bem com Deus, Ele te proporciona as suas próximas conquistas. 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Tudo o que o sábio vai divulgar, isso se propaga. Então, se você está ao lado de um sábio e ele está divulgando o conhecimento, isso se espalha como se fosse uma corrente para as outras pessoas. E o próprio conhecimento dele tem prazer de divulgar, tem prazer de espalhar, de compartilhar, não de se mostrar. Quando lhe for pedido, quando uma pessoa pediu a sua opinião, quando ele se vê na situação de compartilhar, ele nunca vai negar de compartilhar o conhecimento, porque quem compartilha multiplica. E o conhecimento dele, essa multiplicação, quando ele quer divulgar e repartir o conhecimento dele, isso causa prazer para ele. Diferente de uma pessoa tola que quer guardar e reter o conhecimento para si, ele não quer dividir. Porque ele tem medo das pessoas conquistarem coisas com o conhecimento que ele tem guardado. Mal sabia ele com que, se ele é tolo, ele não tem conhecimento nenhum guardado. Nenhum. Agora o sábio não. Ele sabe que se ele compartilha, ele multiplica. E ele só vai estar fazendo, propagando o bem quando ele compartilha o conhecimento. O 8. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, mas se alegra com a oração dos bons. Olha que interessante. Os maus, eles fazem sacrifício, eles fazem uma oferta. E não vai ser tão suficiente quanto a oração dos bons. Os bons não chegaram nem a fazer uma oferta. A própria oração já alegra a Deus e já é suficiente. Agora, os maus, nem a oferta que eles fazem vão alegrar a Deus, porque Deus sabe do coração de cada um. Então, são aquelas pessoas que pecam o tempo todo. Peca, peca, peca o tempo todo, aí vai lá, quer dar uma oferta e ainda quer dar na frente dos outros e contar para todo mundo que está dando uma oferta. Se você quer dar uma oferta, dá em silêncio. Se você quer fazer jejum, faz em silêncio, não fala para ninguém. E aqui Deus está falando, você não precisa nem chegar a fazer uma oferta, que a sua própria oração, a oração que vem do coração bom já alegra o Senhor. Não que não precise fazer uma oferta. 9. Deus detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Deus sempre vai seguir a justiça. Sempre. Ele não gosta da maneira de viver dos maus, mas ele ama quem segue pelo caminho da retidão. 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Quem odeia ser corrigido morrerá. A gente tem que amar a repreensão. Foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu em Provérbios 1, dos princípios da sabedoria. Os princípios da sabedoria.
temer a Deus, não ceder aos pecadores e amar a repreensão. E aqui fala: quem odeia ser corrigido, ou seja, quem não ama a repreensão, morrerá. E ainda tem castigo para quem não trilha o caminho do bem, um severo castigo. Você não faz o bem para fazer bonito. Você faz o bem para fugir do castigo, para estar no caminho da retidão, no caminho de Deus. É por isso que você faz o bem. Aos próximos aqui. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? É exatamente o que a gente está falando. Deus sabe de tudo, tudo. Se Deus sabe até o que acontece no mundo dos mortos, você acha que ele não vai saber o que você está pensando? Até os pensamentos ruins? Claro que ele sabe. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Mais uma vez. O homem vaidoso não ama a repreensão, não gosta de ser corrigido, porque tem que esvaziar o ego para poder aprender. E esse homem vaidoso nunca pede conselho dos sábios. Se ele não gosta de ser corrigido, ele vai pedir conselho? Claro que não. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quando a pessoa está abatida, fala, nossa, a pessoa está precisando se cuidar. Aí a pessoa acha que é precisando se cuidar por fora. Não. Se ela se cuida por dentro e se ela transmite alegria, isso já vai ser o cuidado dela. Ela não precisa nem, muitas pessoas não precisam nem, como que fala, dar aquele tapa no visual. Um sorriso já é o tapa no visual dela. Porque o sorriso, ele muda o semblante. A alegria embeleza o rosto. Olha só, o seu sorriso vai embelezar o seu rosto. É justamente o que você precisa. Muitas das vezes que a gente está lá abatido, dá um sorriso para ver se não muda. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. O sábio, ele quer cada vez mais conhecimento, conhecimento da fonte dos sábios, cada vez mais aprender coisas novas. Agora, o tolo não, ele se alimenta da sua própria ignorância, para ele já está ótimo. 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Alegra a alma, alegra a alma. O coração alegre, ó. Então é a alegria da alma, não é do corpo. O que que isso quer dizer se a gente precisa alegrar a alma e não o corpo? A gente precisa controlar as nossas emoções, a gente precisa de inteligência emocional, a gente precisa colocar as nossas emoções no lugar. Você precisa adubar a terra do seu coração, da sua mente, que é a sede das suas emoções. 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Veja bem, vamos lá. Esse versículo não está falando que ser pobre é o certo e ser rico é errado. Salomão aqui só está falando o que é menos, o que é melhor, o que é menos pior. Então, assim, se for para ser rico, ó, vamos ler de novo. É melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e infeliz. Se for para ser rico e infeliz e não temer o Senhor, é melhor então que você seja pobre e tema o Senhor. Mas eu não tô falando que ser rico é errado. Eu só tô falando que se for para ser assim, então é melhor que seja pobre mesmo. Porque quem é rico é infeliz? Não. Quantas pessoas têm dinheiro e temem ao Senhor? Quantas pessoas são pobres e não temem ao Senhor? Claro que tem os ricos que são infelizes e os pobres que são felizes. Mas aqui ele está dando é a situação de que o rico está sendo infeliz e o pobre está sendo temente a Deus. O problema, então, é ter dinheiro e não temer a Deus, e fazer as coisas erradas e por isso ser infeliz. Não é igual aquelas pessoas, mas então é melhor ter pouco mesmo. É melhor ter pouco porque é isso que Deus quer. Não, Deus não falou isso. Ele falou que se você for uma pessoa que for rica, mas não temer a Deus e for infeliz, então é melhor que você tenha pouco mesmo. Mas Deus quer que você conquiste as coisas, Deus quer que você tenha riquezas, Deus quer que você tenha dinheiro para ter paz e tranquilidade para poder cuidar das coisas mais importantes.
Entendem? Então, assim, Salomão, ele deu uma situação para a gente buscar a menos pior. Ele não está falando aqui o que é certo e o que é errado nesse caso. Mesma coisa aqui, ó. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe o ódio. Então, é melhor você comer uma comida simples ao lado de uma boa companhia, ao lado de uma pessoa que você está dando risada, ao lado de uma pessoa que você está falando eu te amo, que tem uma companhia leve, do que você comer a comida mais cara e exótica num ambiente que, além de ter ódio, raiva, tá cada um ali, ó, no celular, não estão nem se conversando. Então, é melhor. Ninguém está falando que comer uma comida mais cara é errado. Mas se você for comer uma comida mais cara e ter uma boa companhia, dar boas risadas, aí tudo bem. É isso que Salomão, é nesse caminho que Salomão está querendo chegar. 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. De novo. A palavra branda desvia o furor. Só que agora ele aumenta a palavra paciência. Então a palavra branda desvia o furor. Mas além de branda, tem a paciência junto. Adicione a paciência para você trazer a paz para a relação. 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O preguiçoso, ele já não quer fazer aquela coisa. O preguiçoso, ele já não quer ouvir. O preguiçoso está fazendo de tudo para não fazer. O preguiçoso, ele já está buscando desculpas e justificativas para não fazer. Agora, você acha que ele vai fazer bem feito? É claro que não. É diferente da pessoa correta. A vida não vai ser difícil para ela. Aquela pessoa que tem disposição, aquela pessoa que está pronta sempre para ajudar, aquela pessoa que está sempre para ouvir, aquela pessoa que está sempre atenta para o conhecimento, ela vai ter uma vida tranquila. A vida para ela não vai ser tão difícil. Olha que interessante, não vai ser tão difícil. Salomão não está falando que vai ser difícil, mas não vai ser tanto quanto a do preguiçoso, que fica se esforçando para buscar justificativas e desculpas, enquanto a pessoa que tem a vida correta se esforça para fazer aquela coisa, se esforça para vencer na vida. Tudo tem um problema pro preguiçoso, porque ele não quer fazer. Quantas coisas você não deixa de fazer e não fica criando obstáculos e justificativas para não fazer? Isso é ser um preguiçoso. De novo, honrar pai e mãe, ó. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Fazer o que os seus pais se alegram pelo simples fato de querer agradá-los é combustível para uma pessoa sábia. Agora, quem não tá nem aí para agradar o pai e mãe é aquela pessoa, ah, a vida sempre tá corrida, eu não tenho que ficar fazendo isso, não. Não tenho tempo para isso. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque depois a gente se arrepende. Eu falo por mim, eu não devia nada pro meu pai. Tudo o que eu podia, eu fiz com ele. Eu não tenho arrependimentos com ele. Tudo o que eu podia, eu fiz. Esse tipo de arrependimento eu não tenho com ele. Porque a gente entende, e um certo ponto, a gente dá valor nessas relações. Honre pai e mãe. Pode ser que depois seja tarde demais. 21. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. A alegria da pessoa tola é se divertir com a sua própria tolice. Agora o sábio não, ele prefere o que é correto. Mesmo que isso signifique talvez ser difícil, talvez tenha que exigir alguns sacrifícios. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Olha que interessante. Pra gente, ele tá dando um dos segredos do sucesso, Salomão. Ele tá falando que um dos segredos do sucesso, por mais que você tenha um plano, eu tenho um plano de ação. Pronto, eu fiz um planejamento. Agora eu vou agir. Não, Salomão tá dando ainda uma orientação antes de você colocar o plano de ação em prática. Você
procurar bons conselheiros, porque pode ser que esse plano não seja o correto, aí você nem coloca em prática. Então é por isso que é importante sim a gente procurar bons conselhos. Ah, mas eu não tenho o que fazer, o que eu tenho que fazer e o que é certo, independente de pitaco e conselho. Não, pitaco é uma coisa, conselho é outra. Conselho das pessoas que te amam e têm autoridade sobre a sua vida, as pessoas que são mentores espirituais, as pessoas que são mentores seus, essa sim. Você deve pedir conselho, sabe por quê? Porque sozinho você poderia chegar com o seu plano de ação. Só que junto você chega mais longe. Então você precisa dessas pessoas que vão te orientar. Porque às vezes as pessoas que você está buscando conselho são pessoas que já chegaram lá. São pessoas que já estiveram nesse caminho e falam assim: não, não coloca esse plano de ação, aborta. Aborta essa missão que vai dar errado. Já pensou se você tivesse colocado ela em prática? Sem seguir o conselho? Você teria, talvez, não sei, dependendo do plano de ação, colocado dinheiro, investido tempo. Aí você vai perder o dinheiro, você vai se desgastar, vai perder quantas coisas você não perderia se você tivesse pedido conselho. Então, conselhos são importantes, sim, das pessoas que te amam e têm autoridade sobre a sua vida. Lembre-se disso, ninguém faz nada sozinho. Pessoas precisam de pessoas, aqui não vai ser diferente. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Mesma coisa. Mesma coisa, na hora certa, não na hora que você não foi chamado. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Ou seja, a pessoa que é sábia, a pessoa que, aliás, o tolo, ele, ele tem a queda dele. Por quê? Porque não seguiu pelo caminho correto. Mas o sábio, ele cresce, ele tem crescimento na vida. Ele vai crescer em conhecimento cada vez mais, justamente por estar indo no caminho correto. Quando você está indo pelo caminho da retidão, ao longo do caminho você vai encontrando também as pessoas certas, que te fazem cada vez mais crescer em conhecimento. Diferente do caminho do tolo, que é só ladeira abaixo. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor Deus detesta o pensamento dos maus, mas gosta das palavras bondosas. Novamente o poder das palavras. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Aqui está falando que quando você busca jeitinhos e quando você busca atalhos, para conquistar o dinheiro ou conquistar coisas, você não está só se prejudicando, só que você está prejudicando a vida da sua família também. E aqui está nos alertando ainda para uma situação pontual que é o suborno. As pessoas corretas, elas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Se você pensa antes de responder para dizer uma coisa sábia, você não vai ter tanto consequências devastadoras quanto as pessoas más que respondem logo que não pensam e que quando você não pensa no que você vai falar, quando você fala simplesmente e age sem pensar, você causa problemas. Então não fale tudo na hora que você pensa. Não fale tudo que você pensa simplesmente, desculpa, não fale tudo que você, não fale sem pensar. Não fica agindo por impulso. Controle as suas emoções primeiro e depois você verbaliza. Porque uma das coisas que Salomão mais fala pra gente é cuidado com as suas palavras. Cuidado. 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Novamente, Deus se alegra com a oração das pessoas que estão corretas. E ele não se alegra com a oferta dos maus. E agora ele fala, ele fica ainda longe, ele acrescenta, ele fica longe das pessoas maus. Então, as pessoas que são maldosas, Deus está longe delas. Agora, para as pessoas que são boas, Deus ouve a oração dessas pessoas.
Os ouvidos de Deus estão inclinados para a pessoa que é justa. Ou seja, se os ouvidos de Deus estão inclinados para a pessoa que é justa, é como se Deus estivesse assim. Se Deus está assim, você acha que ele estaria assim se ele não fosse atender sua oração? Se você é bom e está orando e pedindo a Deus, Deus está inclinando os seus ouvidos para você. Ou seja, ele está ouvindo e está tentado a atender as suas orações. E os últimos, um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. A boa notícia faz a gente se sentir bem. Então, significa que a contrapartida também é verdadeira. Aquele que aceita a repreensão, aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem aceita a repreensão, quem aceita ser corrigido, vai ganhar a chave para entrar para o grupo das pessoas sábias. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Ou seja, você entra para o grupo dos sábios, aceitou a repreensão e vai ficar cada vez mais sábio. E por fim, o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. A sabedoria é o próprio temor do Senhor. Quanto mais você teme a Deus, mais sábio você vai ser. A humildade sempre antecede a honra. Então, para ser sábio, você tem que temer a Deus e amar a repreensão, aceitar ser corrigido, porque é assim que você adquire mais sabedoria, mais conhecimento, mais honra. Quanto mais você trabalha para ser humilde, você vai criando e construindo o salão aonde a sua honra vai se manifestar. Você vai preparando o caminho para a honra vir. Então, leve uma vida que hoje você possa pensar. Eu estou caminhando para uma vida de humildade, eu estou caminhando para uma vida de retidão, eu estou caminhando para uma vida sábia, porque a vida de humildade não é ter dinheiro e ser um coitado. A vida de humildade é não ser orgulhoso, é não achar que você é melhor do que ninguém, é servir as pessoas, é aceitar a repreensão, é pedir perdão, é não desprezar, é não deixar as emoções falarem mais alto do que os princípios. Então, para finalizar aqui hoje, Deus possa colocar no coração de vocês um gatilho, o seguinte gatilho para que a gente possa ter uma vida de retidão, humildade e temor a Deus. Toda vez que você for pensar em alguma coisa, você pensa, se Deus, se Jesus estivesse do meu lado, eu pensaria isso? E outra coisa ainda, lembrem-se de que Deus sabe até dos seus pensamentos. Então, antes de hoje você pensar em alguma coisa, antes de você falar alguma coisa, e antes de você agir, lembre-se de que Deus sabe até mesmo o que você está pensando. Então, cuidado. Cuidado com o que você pensa. E cuidado com o que você fala. Porque o teu destino está na ponta da tua língua. O teu destino está na ponta da tua língua, está na ponta do, tá no que você fala. Mas antes disso, se lembre que Deus sabe o que você está pensando. Ele sabe que está aqui, ó. Tá bom? Quem vai voltar a dormir, quem vai continuar o dia? Eu acho que as meninas que estavam na convenção, a gente precisa de mais uns diazinhos, né? Tá complicado. Gente, que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês. Ah lá, a Lu já vai trabalhar, isso mesmo. Bora trabalhar. Que Deus abençoe a vida de todas vocês, que tenhamos um dia lindo, uma semana maravilhosa e amanhã estaremos aqui juntas. Beijo, beijo a todos.